palavra de Deus comigo em Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Se alguém pudesse me conseguir um pouquinho d'água, por favor. Água. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Eu quero falar nessa noite de um assunto novo para vocês. Quero falar da fé. Glória a Deus. Aleluia. Mas é um trem novo, irmãos. É uma nova revelação, um novo entendimento. Eita glória. Bênção. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Antes do 11, vamos ler o 10, alguns versículos antes do 11. 10, 38. 10, 38. Eu quero profetizar, meu irmão, que você vai sair daqui hoje com uma porção nova de fé. Profetizo que você vai sair daqui renovado na sua fé. Profetizo que você vai sair daqui transbordando na sua fé. Ninguém quer, né? Bate no teu irmão assim, irmão, diz amém, irmão. Eita, você diz amém, você está tomando posse, meu irmão. Então eu quero declarar que você vai sair daqui assim, ó, um guerreiro da fé, uma guerreira da fé. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 11, versículo 1 agora. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Diga que eu não estou vendo. Diga que não se vê. Versículo 3 agora. 3, 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem, das coisas que não aparecem. Queridos, até aí por enquanto. Então, como eu disse, eu quero ministrar sobre a sua vida hoje uma nova porção da fé, em nome de Jesus. Pastor, por que essa igreja fala tanto da fé? Irmãos, porque o nosso nome é fé, é ouvir e crer. Porque a fé para nós não é uma doutrina. A fé para nós é uma vida. É uma vida que eu decidi viver. O justo viverá da fé. Certo? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Nós estamos vivendo dias tão maus, tão difíceis. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos renunciarão à fé, apostatarão da fé. Agora, esses que não têm a fé fortalecida, esses que não têm a fé edificada, esses que não têm a fé, fundamentada em Deus, na sua palavra, coisa que não acontece com você. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra, vai encontrar fé em você. É por isso que você está ouvindo tanto de fé, porque quando Jesus voltar, ele vai ver fé em você. Ele vai ver fé no seu coração. E quando você nasceu de novo, preste atenção, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele te deu uma nova natureza. Ele te deu uma natureza capaz de ouvir a Deus. Hoje você
nascido de novo, você tem a capacidade de ouvir Deus. Coisa que eu e você não tínhamos antes, quando estávamos no mundo, afastados de Jesus, afastados do Senhor. A gente não ouvia Deus. Mas quando você nasce de novo, um dos grandes benefícios do novo nascimento é que você passa a ter dentro de você a capacidade de ouvir Deus. E quando você ouve Deus, a fé nasce no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a Deus. Então, quando Deus lhe dá uma palavra, a fé nasce dentro de você. Quando você ouve uma palavra, a fé desperta, a fé é gerada, a fé ela se fortalece dentro de você. Quando você ouve Deus falar com você. A palavra de Deus diz, depois eu vou ainda citar Hebreus, mas vou fazer um paralelo com outro texto. Vai lá para Romanos comigo, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu ainda vou citar Hebreus. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. Do 17 ao 21. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha que coisa poderosa que está aqui escrita. Como está escrito, Romanos 4, 17. Esperar todo mundo achar, abrir. Que é importante ler, porque a palavra liberta. Romanos 4, 17. Todo mundo achou? Pronto, acompanha. Quem não está com Bíblia, dá uma coladinha aí de lado. Quem está com a Bíblia. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. E faz o quê? E chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança. Olha que coisa linda. Marca na sua Bíblia aí, ó. Abraão o quê? Esperando contra a esperança. Ele fez o quê? Creu. Diga creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levando em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, diga não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Diga pela fé. Diga se fortaleceu. Como? Aí diz, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Até aí. Então, irmãos, olha que coisa linda. Abraão, ele foi alguém que aprendeu a ouvir Deus. Se você for lá para Gênesis, a primeira passagem que fala de Abraão, do capítulo 12, o texto começa assim: e disse o Senhor a Abraão. E todas as passagens lá de Abraão traz aquela realidade que era Deus sempre falar com Abraão. E disse Deus a Abraão, e falou o Senhor a Abraão. E foi exatamente por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Porque o muito ouvir a Deus me levará ao muito crer. Eu desenvolver uma vida de intimidade com Deus, de comunhão, me leva a como eu falei, ter a natureza de ouvir Deus. O novo nascimento já lhe deu isso, a natureza. Ah, pastor, como? Você nasceu de novo, você é a ovelha de Jesus. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
Então você tem a natureza de ovelha no seu espírito, você nasceu de novo, você ouve Deus. Quando você ouve, a fé nasce, e a fé nasceu no coração de Abraão e tornou Abraão o pai da fé. E o texto é claro em dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de multidão. Abraão, eu te chamei, você vai ter um filho. E Abraão olhou para si assim: eu tenho 100 anos. Na verdade, quando Deus falou com ele a primeira vez, Abraão tinha 75 anos. E se cumpriu quando ele tinha mais de 100 anos a promessa. E Deus, ele fala a Abraão que ele ia ter um filho. Mas como, Senhor? Eu sou avançado em idade, Sara é avançada em idade, e além de ser avançada em idade, ela é estéril. Como é que nós vamos ter um filho? Mas Abraão, ele creu no que Deus falou. Independente das circunstâncias, Abraão creu. Meu irmão, a fé não tem nada a ver com as circunstâncias. Você pode hoje estar vivendo uma circunstância completamente difícil, mas o Espírito Santo está aqui hoje lhe dando uma porção de fé para você crer contra a esperança, para você crer contra a circunstância. Porque quando você entra nesse nível de fé, de crer contra a circunstância, é exatamente nesse nível de fé que o invisível se desata sobre você. Nós lemos lá em Hebreus que a fé é a convicção de fatos que eu não vejo. Versículo 3 de Hebreus nós lemos, diz que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus. De fato que o visível veio a existir daquilo que não se vê. A fé, ela faz isso, ela transforma o invisível no visível. A fé é o ponto de encontro do céu com a terra. Quando você decide crer, você une o céu com a terra. Quando você decide crer, você atrai a bênção, a provisão, o milagre de Deus, irmãos. Viu? Eu disse algo aqui na aula ontem do centro de treinamento, eu vou repetir, né? O Espírito Santo nos ministrou assim, disse assim para nós ontem aqui. Deus, ele não vê. Deus, ele não está interessado nos gritos da nossa alma. Porque quando a gente muitas vezes está passando por um problema, uma circunstância, a nossa alma grita. A gente grita e quer e murmura muitas vezes, e grita e fala. Deus não está interessado no grito da sua alma. Ah, meu Deus, meu choro. Deus não está interessado no seu choro. O seu choro não move Deus. A dor, até a dor não move Deus. A única coisa que move o trono de Deus é fé. Os milagres não acontecem onde são necessários, acontecem onde são cridos. A Bíblia diz que Jesus ele chegou em Cafarnaum e ele não fez milagre por causa da incredulidade das pessoas. Então o que vai operar, meu irmão, um milagre na sua vida é a sua fé. E o que vai impedir o milagre é a sua incredulidade. Você anda ou na fé ou na incredulidade. A fé é a voz do seu espírito. A fé, quando você decide crer, você ativa o seu espírito. Fé é colocar o espírito em ação, né? Alguém que não crê tem um espírito inativo. Tem uma frase do pastor Heber que ele diz assim: quem não crê é analfabeto no espírito, ele diz. Porque a fé é a expressão de um espírito, né, que tem a vida de Deus, que tem a palavra, que tem a unção, que tem o avivamento. Expressa como? Pela fé. E como é que expressa a fé? Pela boca, pela palavra que sai dos nossos lábios. E perceba que Abraão, ele creu contra a esperança. E eu quero que nessa noite você decida crer contra a esperança, meu irmão. Tem um herói da fé que ele diz assim: eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Viu? Prefira morrer crendo do que viver duvidando. Agora é você que decide crer
É você que decide. O que quer dizer isso? Eu vou morrer crendo. É mesmo que aquilo que Deus falou não se cumpra agora, você vai até o fim crendo. Você vai até o fim crendo o que Deus falou, mas você não vai murmurar, não vai ser incrédulo. Amém? Então, você vai crer contra a esperança. Você vai se fortalecer dando glória a Deus. Foi isso que Abraão fez. À medida que você confessa, dá glória a Deus e confessa o que Deus diz, você tá se fortalecendo na fé. O que é que diz o texto de Romanos que lemos? Sem enfraquecer na fé. O texto diz. Como é que você está? Você está enfraquecendo na fé? Como é que está a sua fé? Se a gente colocasse aí um termômetro aí, como a gente bota aqui para ver a temperatura do corpo, como é que está a temperatura da sua fé? Como é que está? Qual é o ideal, pastor? É tá lá, ó. Hã? Pegando fogo mesmo. Febre é bom na fé. 40 graus de fé aí, em nome de Jesus, amém? Você está incendiado pela fé. Pastor, mas eu estou passando uma circunstância. Mas a sua fé é maior do que a circunstância. Faça isso, meu irmão, decida. Decida a sua fé ser maior do que o seu problema. Decida colocar a sua fé maior do que o problema financeiro, do que o problema familiar, do que o problema na família, qualquer coisa. Coloque sua fé acima. A sua fé é a coisa mais importante que você tem na vida. Cuide dela. Então, o que é a fé? É você andar no invisível. É você ser guiado pelo que não vê. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: atentando nós não nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Pronto, então você vai atentar para as coisas que não se veem. Você vai se concentrar nas coisas que não se vê. Você vai estar firme no que não vê. O invisível para você tem que ser mais forte do que o visível. Ou seja, o reino espiritual, o Senhor, a palavra, o reino de Deus tem que ser para você mais forte do que o visível, que esse copo d'água. O reino de Deus tem que ser para você mais real do que algo que você pode pegar. Não seja Tomé, que quer pegar para crer. Creia primeiro. Creia. Agora, irmão, escute. A fé, ela não é um pensamento positivo. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Não, isso não é fé, irmão. Fé é Deus lhe dar uma palavra, você se agarrar à palavra que Deus lhe deu. Amém, queridos? Segurar aquela palavra até que a palavra se cumpra. Isso é fé. Amém? Vamos agora aqui para outro texto, aqui em Mateus. Vai lá para Mateus comigo, para lhe mostrar outro exemplo da fé. Capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo do 23 até o 27. Glória a Deus. Olha que coisa linda o que aconteceu aqui, ó. E eu profetizo que essa experiência vai acontecer com você hoje. 8:23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Dormia. O barco estava já virando. O barco estava sendo varrido pelas ondas. E Jesus estava fazendo o quê? Dormia.
Mas os discípulos, olha o que é que está dizendo aí, olha o que está dizendo, acompanhe. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande o quê? Bonança. Diga: grande bonança. Até aí. A fé que Deus quer levar você é o lugar da grande bonança. Deus quer lhe levar a grande bonança pela sua fé. Perceba que Jesus entra no barco, vão para o mar, o vento, a tempestade começa a varrer e Jesus dormia. Aí eu pergunto a você, será que Jesus ele sabia administrar as circunstâncias? Como Jesus sabia administrar as circunstâncias? Jesus estava no meio de uma tempestade e dormiu. E os discípulos começaram a ficar agoniados, acordaram ele e falaram: Jesus, acorda, nós estamos perecendo. Olha a fé deles, né? A fé, o contrário, a incredulidade, né? A confissão dele: nós vamos morrer, Jesus, nós estamos perecendo. E Jesus ele demonstra aqui nesse texto que o que ele queria, na verdade, era que os discípulos entendessem que a melhor coisa naquele momento era fazer o que Jesus estava fazendo: dormir. Dormir significa se desligar. O nível de fé que Deus quer levar você é o nível de fé onde você se desliga do problema. Aquele problema não lhe afeta mais. Aquele problema não rouba mais sua paz. Aquele problema não rouba mais o seu sono. Aquele problema não lhe deixa mais ansioso, preocupado. Por quê, pastor? Porque você decidiu entrar no nível de fé que você dormiu. Você dormiu. Você dormiu. A grande bonança, escute o que eu vou dizer agora. O Espírito Santo me falou agora, olha o que eu vou dizer agora para você. Grande bonança para os discípulos era quando a tempestade se acalmasse. Grande bonança para Jesus foi quando ele dormiu. Jesus ele sabia administrar as circunstâncias. Jesus ele queria que os discípulos entendessem que ele queria construir dentro deles que mesmo que a tempestade viesse, mas dentro deles eles iam poder provar uma coisa chamada paz, descanso. A fé madura nos dá duas bênçãos: uma paz e a outra descanso. Toda pessoa que está ansiosa é porque não está na fé. Toda pessoa que está preocupada demais não está na fé. Porque a fé é confiança. A fé é descanso. A fé é dormir. A fé é paz. Quer paz, pastor? É uma fé madura. É você descansar que Deus está no controle da sua vida. Então, grande bonança para você hoje não vai ser a princípio a mudança de uma circunstância, mas a grande bonança é quando você decidiu entrar no descanso da fé. Dentro de você, aí você vai provar a grande bonança. Ao redor de você está tendo uma tempestade, mas dentro de você tem uma coisa chamada paz, que a fé te dá. Ao redor de você o vento está soprando, a água está batendo no barco, está quase virando o barco, mas dentro de você tem uma coisa chamada grande bonança. Grande bonança, grande bonança, grande bonança. Jesus, por saber administrar
a si mesmo, ele sabia controlar as circunstâncias. Se você for um administrador de você mesmo, você vai ser um governador das circunstâncias. Vou dizer de novo. Se você for um administrador de si mesmo, souber administrar a si mesmo, as suas emoções, seus sentimentos, sua mente, seu espírito, se você souber administrar, se você for um líder de si mesmo, você vai ser um governador das circunstâncias. As circunstâncias não vão lhe governar, é você que vai governar as circunstâncias. Tamanha a fé que está em você, tamanha a paz que está em você, tamanha a bonança que está em você. E aí você vai estar no meio de qualquer guerra, mas em paz. No meio de qualquer dificuldade, mas crendo na promessa, crendo contra a esperança, crendo contra aquilo que está visível. O visível lhe mostra outra coisa, mas a fé lhe mostra outra realidade. Entenderam? A circunstância lhe mostra uma realidade, mas a fé lhe mostra outra realidade. E você decide qual das duas você adota para você. Viu? Vamos tomar uma decisão hoje? Vamos decidir adotar a fé como nossa realidade? Vamos decidir caminhar como Abraão, crendo no que Deus disse. E se creu no que Deus disse, acabou, meu irmão. Você não precisa de mais nada. Pastor, a minha fé, ela precisa de quê? Só da palavra, só do que Deus disse, não precisa de mais nada. Escute, a fé só precisa da palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A fé te faz forte diante de qualquer circunstância. Porque, olha só, quando Jesus deu uma palavra a Abraão, a Paulo, em Atos capítulo 16, não precisa abrir, só vou citar. Jesus chega para Paulo e diz assim: Paulo, coragem, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, convém que você dê testemunho de mim em Roma. Aí o que foi que aconteceu? Preste atenção, você lê lá. Essa não foi a palavra que Paulo recebeu? Ir para onde? Para Roma. Sai de Jerusalém para Roma, pregar lá. O que foi que aconteceu? Se você for ler os versículos seguintes, você vai ver que os religiosos criaram uma grande conspiração para matar Paulo. E nos capítulos seguintes de Atos, Paulo, ele pega um navio para ir para Roma. Mas o que aconteceu no navio? O navio afundou. E em vez de Paulo chegar em Roma, Paulo foi parar em uma ilha chamada Malta. E quando ele chega na ilha, ainda uma cobra pica Paulo. Olha só, olha quanta coisa ruim aconteceu com Paulo depois que ele recebeu uma palavra. Qualquer pessoa que não tivesse na fé, porque Paulo estava na fé, Paulo foi o grande apóstolo da fé, né? Paulo, ele em momento algum ele não creu, ele andou em incredulidade. Ele ouviu Deus, ele sabia que Deus falou com ele. E ele disse, né? Quando o navio estava afundando lá, todo mundo desesperado, pulando do navio, ele disse: olha, irmãos, não se preocupem não. Olha a paz que Paulo estava. Depois você lê lá, Atos do 17 ao 21. Então, o que acontece? Paulo chega e diz: irmãos, não se preocupem não. Essa tempestade aqui, o navio vai se destruir, mas a vida de ninguém vai ser tocada, porque Deus me disse que a gente vai para Roma. Agora, se Paulo ele não tivesse convicto do que Deus falou com ele, quando o navio afundou, ele ia estar lá no mar. Meu Deus, não foi Deus que falou comigo, só pode ter sido o diabo que falou comigo. Pode ter sido minha alma que falou comigo. Aí ele vai para a ilha, aí a cobra pica Paulo. Pronto, e agora? Foi Deus que falou comigo.
Então, irmãos, muitas vezes, depois que Deus nos fala algo, do cumprimento, até da promessa da fé, até o cumprimento, tem um caminho. Que o navio pode afundar, que a cobra pode picar, que você pode parar numa ilha. Mas se você tiver na fé, você não vai se desesperar. Amém? Se você tiver na fé, você não vai se desesperar. A circunstância contrária veio, mas você está na fé? Você está na fé. E Paulo, ele em momento algum, ele duvidou do que Deus disse. Então, irmãos, eu quero profetizar na sua vida que a palavra que Deus disse para você, independente do que aconteceu, vai se cumprir. Deus disse, vai se cumprir, meu irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda palavra que sai da boca dele tem um propósito. Toda palavra que sai da boca dele vai se cumprir. Então Deus falou com você, vai se cumprir. Deus falou com você, vai se cumprir. Creia nessa noite. Decida trocar as circunstâncias pela grande bonança. Em nome de Jesus. Decida hoje dormir em meio à tempestade. O Espírito Santo está chamando você para dormir em meio a essa tempestade. Ele está chamando você para descansar. Ele está chamando você para confiar em meio a essa tempestade. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé para orarmos nessa hora? Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha teus olhos nessa hora aí no teu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha teus olhos aí no teu lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, nessa noite, diante dessa palavra que ouvimos, Senhor, nós queremos tomar a decisão, Espírito Santo. Nós queremos tomar a decisão de sair do natural, Pai, para uma vida de fé.